Bem, boa noite. Hoje nós vamos começar as perguntas do livro. Existem alguns conceitos ainda da introdução do livro que eu gostaria de desenvolver ao longo das perguntas dos capítulos, para que não haja muita informação inicial, muitos assuntos diversos com aqueles que estão chegando, para que não haja, assim, um confronto de informações, que a gente possa abordar com detalhes os conceitos ao longo dos capítulos. Mas eu acho que o mais importante, como a Dora sugeriu, trabalhar os conceitos principais. Nós trabalhamos nessas duas aulas, os conceitos principais dessa iniciação, desse capítulo inicial, onde nós estaremos explanando ao longo do livro os assuntos que são tão ricos e que têm tantas informações a serem passadas. Nós falamos um pouquinho de Deus nesse capítulo introdutório, e hoje a nossa aula começam as perguntas aos espíritos sobre Deus. Kardec coloca abaixo de algumas perguntas sempre a explicação, um esclarecimento a mais daquilo que está sendo colocado pela espiritualidade, para que a gente possa entender melhor. Temos que lembrar que essas perguntas foram feitas há 200 anos, não é? E há mais de 200 anos. Então, a linguagem feita aos espíritos também, ela está muito... foi colocado no livro exatamente o que foi recebido. Então, se nós notarmos, assim, respostas muito curtas, muito objetivas, realmente Kardec não enfeitou as respostas, não modificou as respostas. O que está no livro são as respostas dadas pelos espíritos, que com as informações conectadas nós podemos entender melhor os assuntos sucessivos desenvolvidos no livro e nos outros livros de Kardec, nós podemos entender melhor as perguntas. Então, nós vamos começar com o capítulo 1, as causas primárias, e o capítulo 1 de Deus. Como é difícil falar em Deus. Então, antes de começarmos a ver as perguntas, vamos lembrar o que a espiritualidade nos ensina e que Kardec, especialmente, sempre nos ensinou, e Chico Xavier também sempre nos ensinou. Conceitos sobre Deus nós podemos ter aqui nos livros, mas a nossa condição de desenvolvimento de consciência ainda é muito limitado para que a gente possa ter uma noção maior do que significa Deus, do que representa Deus, do que é Deus. Então, por mais que a gente estude, a ideia de Deus para nós, ela vai ser individual. Porque a descoberta deste Pai é íntima. Nós vamos crescendo, nós vamos subindo na caminhada, e este Pai vai se tornando mais claro para nós. A presença dele na nossa vida vai mostrando a certeza de que ele existe muito mais perto de nós do que nós possamos imaginar, porque nós carregamos dentro de nós uma gota sagrada desse Pai, que nós chamamos de centelha divina, que é a emanação das irradiações do Criador. Cuidado a cada um de nós. É o Espírito que tudo sabe, tudo crê, e que percorrerá, desde a mônada emanada por Deus que nos formou, até a volta, na evolução, de volta à nossa casa, como nós poderíamos dizer, onde nós percorreríamos todo esse processo de evolução, que é praticamente infinito, porque a evolução não cessa, mas essa possibilidade de conhecer Deus mais de perto, essa centelha estará conosco. E por ela estar ainda muito escondida na materialidade animalesca da Terra, porque nós somos ainda corpos animalizados, a sensação de Deus ainda dentro de nós, e fora é o reflexo desta luz interna, ainda é muito restrito.
Então, se nós pensarmos em palavras que possam definir este Pai, ainda é uma expressão muito limitada. Como os Espíritos nos mostram nessas perguntas. Nós só vamos poder compreender uma parte deste Criador. Mas é como os primitivos. Eles tinham as culturas primitivas. Eles tinham uma sensação de Deus dentro de si. Eles tinham a centelha sagrada dentro de si. E eles tentavam interpretar esse Deus de alguma maneira. Eram os fenômenos. Depois, como nós falamos, a mitologia. Depois, os vários deuses encarnados. E este Deus passa por uma série de transformações até o momento em que nós entendemos Deus como uma força eterna, imutável, uma lei universal, uma lei infinita no sentido de que ela não para de produzir, de criar, de renovar, mas perfeita, porque a lei não muda. A criação, ela tem uma lógica, a evolução tem uma sequência. Não existe mérito para um planeta e não para o outro. Todos fazem parte de um todo evolutivo, onde o nosso momento agora é o planeta Terra. Como existem uma infinidade de planetas como a Terra, nós vamos estudar isso nas próximas aulas, nós não somos únicos. Seria muito orgulho, como dizem os espíritos, é muita vaidade ainda, achar que Deus criou o universo para ter o homem na Terra. Achar que somos os únicos aqui, tendo essa imensidão, que nós temos um conhecimento ainda muito limitado desse universo. Mas, por ainda termos esta ideia, como muitos ainda têm, que somente a Terra é habitada, que somente o homem foi criado para morar aqui, é muita vaidade acharmos que tudo está aqui ao nosso dispor. Não imaginando que tantos irmãos, em evoluções diferentes, em condições diferentes nesse momento, podem estar percorrendo a mesma trajetória, em estágios diferentes. É isso que nós vamos estudar também quando nós falarmos dos planetas, porque Kardec nos ensinou sobre os planetas. Não existe nada no universo sem finalidade. Deus não criou nada, é uma inteligência suprema, que tudo que ele gerou tem importância ao processo universal. E nós, como humanos, achamos que tudo está relacionado à Terra e ao homem. Nós precisamos sair desta ideia egocêntrica da Terra, ainda de um planeta tão primitivo, com tantas necessidades de mudanças, de transformações morais. Nós precisamos entender que existe muito além de nós aqui na Terra. Então, Kardec começa fazendo a seguinte pergunta aos espíritos: o que é Deus? Deus é a inteligência. Para quem tem o livro, é o capítulo 1. Eu não sei se é a mesma edição, eu estou aqui com a edição da Federação Espírita, é a página 53. Como são perguntas muito curtas, nós vamos ler as primeiras para a gente discutir um pouquinho. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, é aquilo que nós discutimos. Deus, o Criador. Deus, a força primária. A força que gera. A força que produz. É aquele que movimenta a criação. As suas emanações passam por transformações, passam por arquétipos, passam por mudanças, essas emanações constantes, que fazem de Deus a fonte primeira, geradora de vida. O que devemos entender por infinito? Nós não conhecemos o infinito, nós temos uma lógica científica. Isso é muito bom a gente entender, que a ciência nos explica, e Kardec levanta este ponto aqui com os espíritos. O infinito nós não conhecemos, mas nós temos, na nossa ciência limitada da Terra, que nós sabemos ainda muito pouco, perante o universo, que existe uma lógica de crescimento e desenvolvimento do universo.
Existe uma lógica de desenvolvimento dos sistemas. Existem os planetas que envolvem o Sol e existem vários sistemas solares. Nós temos uma lógica que multiplica-se constantemente, onde essa bolha que vai dentro de um universo, né, imaginar que nós estamos numa galáxia, que é um pedacinho ínfimo de um universo que nós não temos condição de dimensionar na nossa condição humana. Então, quando os espíritos falam que este infinito, nós não conseguimos entender, nós não temos como entender este infinito, nós achamos que é o nada, no sentido de que tudo que é desconhecido para nós humanos é o infinito. Mas nós sabemos que neste infinito continua uma criação constante e um aumento incessante do universo. Isso os cientistas já conseguiram descobrir. O universo se expande incessantemente. Mundos são criados, mundos se transformam. Um exemplo, foi detectada que os cientistas descobriram que havia água em Marte há milhões de anos atrás. O que nos sugere? Havia vida em Marte? Não sabemos. A vida encarnada? Talvez. Mas ele não está ali ocioso, como Vênus, como Saturno, como Plutão. Nós percebemos que os planetas próximos aos sóis são mais materializados. Para quem estuda ciência e astronomia, vê que os planetas mais distantes do Sol são mais etéreos. Isto é uma lógica de todos os sistemas. Então, a gente percebe que esse processo de eterização e materialização também ocorre nos sistemas. Há uma lógica perfeita no universo. Perfeita. Então, se nós analisarmos, e nós vamos ver isso mais para frente, o nosso sistema, a nossa galáxia, né, a criação, a produção das estrelas, a criação das estrelas. O que são as estrelas? As estrelas são essas emanações de calor, de incessantes, de criação também. Elas se dividem muitas vezes. Não estou falando isso uma coisa de 1 ano ou 2. São coisas que nós encarnados não conseguimos entender. Porque nós estamos aqui 50 anos, eu estou quase 60, ainda é muito difícil a gente entender. Bilhões de anos, milhões de anos. Existem bilhões de planetas. E ainda no infinito que a gente não consegue dimensionar. Mas a gente sabe que existe como ciência uma lógica e que essa lógica é infinita. Ela não para. Certo? Nós sabemos também, pelos cientistas, que existe um equilíbrio entre os planetas no sistema solar. Um depende do equilíbrio do outro. A força magnética entre os planetas se equilibram, se ajudam. Existe uma cooperação universal para a criação de Deus, para a produção deste universo, da criação deste universo. Nós ainda não conseguimos ser fraternos com o nosso semelhante, mas o universo nos mostra que a lei é a cooperação, a solidariedade. Estas leis imutáveis, como fala Kardec, tem aqui nas perguntas também. Então vamos ver nas perguntas. Podemos dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos nos falam uma definição incompleta. Deus não é infinito. Vocês não têm como entender o que é Deus. Insuficiente para definir as coisas que estão além da sua inteligência. Então, o que é o infinito para nós? É algo que nós desconhecemos. Mas nós já avançamos na ciência. Já entendemos que esse processo de criação é constante. Deus é infinito na sua perfeição, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por outra que desconhecemos, por ela mesma. Definir uma coisa ainda não conhecida por outra também que não é. Então, Deus, ela é
a indefinição para nós ainda, nós temos as manifestações, mas este Criador, que nós trazemos dentro de si, uma gotícula dele, que traz todo o saber e todo o conhecimento, vai fazendo com que, além da ciência, essa compreensão do divino vá se aprofundando. Por isso que nas perguntas deste capítulo, muitas pessoas falam, né, isso não é pergunta, mas muitas pessoas falam, Deus é uma invenção social. Deus é uma invenção daqueles que gostariam de ter um controle da sociedade, uma manipulação social. Deus é uma criação humana para o controle social. É muito comum ouvirmos isso. Muitos pensadores disseram isso, muitos filósofos pensaram isso, muitos sociólogos, especialmente, pensaram isso. É muito orgulho e muita vaidade humana nós imaginarmos que tudo que nós olhamos ao nosso redor não tem uma força maior inteligente para manifestar tudo que está ao nosso mundo visual e à nossa sensibilidade espiritual. Os índios traziam a ideia de Deus. Como será isso? Já existiam manipuladores políticos naquela época? Já existiam doutrinas ateístas? Não. O índio selvagem acreditava numa força superior que regia, em que ele ainda tinha um sentimento de temor àquele Deus. Por isso os fenômenos mais fortes eram considerados o divino. Tanto que as danças indígenas são oferendas ao divino, à agricultura. Porque este Deus poderia dar o alimento ou tirar o alimento pelo clima, pelo vento, pela chuva. Mas este índio aí já trazia, desculpa, não era ainda, já trazia a ideia de um Criador. Então é isso que Kardec fala para nós. Como os selvagens acreditavam e faziam rituais a Deus, a um Senhor, como a mitologia grega servia a deuses, se nós não tivéssemos dentro de nós esta centelha que pulsa e nos dá o sentimento do eterno, o sentimento do Pai, o sentimento da força eterna criadora dentro de nós. E é aí que vem as perguntas. Então, vamos lá. Onde podemos encontrar a prova da existência de Deus? Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo, o que não é obra do homem, e vossa razão vos responderá. Olha a pergunta, a resposta do Espírito. Os Espíritos dizem para nós, o que é um axioma? Vamos entender essa parte. Tudo que você estuda cientificamente, ela tem uma premissa. Então, quando a gente faz um estudo científico, existe uma lógica, existe uma sequência. Um conhecimento, como nós já falamos aqui, ele não vem de repente do nada, ele tem uma sequência. Para os cientistas presentes, para os pesquisadores, é fácil entender esse raciocínio, né? Mesmo as áreas de estudo têm uma lógica, uma sequência de conhecimento. Uma depende da outra. Então, o homem só chegou hoje à medicina na situação que ele está, porque lá atrás, Leonardo da Vinci fez toda uma organização da anatomia humana. Porque antes de Leonardo da Vinci, fizeram já necrópsias. Os egípcios já faziam necrópsias. Então, há uma sequência. A medicina hoje só está onde está pela sequência de premissas anteriores. Ou seja, não surge o conhecimento dos espíritos de uma hora para outra. Nós tivemos os eventos do Pai, os eventos de Moisés, tivemos o evento do Espírito da Verdade, e teremos outros. Então, quando o Espírito fala, num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa, ou seja, o universo seria a causa do quê? Ele não é o Criador, o mundo não é o Criador, ele foi criado. Então, se nós entendemos que nós somos causa, efeito de uma situação,
Qual é a causa? Uma causa existe. Um Criador existiu. Uma força geradora, que ainda estamos tentando interpretá-la dentro de nós, gerou. Gerou o mundo mineral, depois o mundo vegetal, o mundo animal, o desenvolvimento das espécies até chegar a nós, humanos. Né? Então, o que os espíritos querem mostrar para nós? Nós somos uma consequência. Nós não somos os criadores, nós somos uma consequência da criação. Então, como há uma consequência se não houve um criador? Como há um conhecimento se não há uma premissa anterior? Na filosofia, os filósofos estudam a lógica. Existe um silogismo. Isso depende disso, isso depende disso, isso depende disso. Este primeiro vai dar uma lógica. A última premissa, o último estudo, o último conhecimento. E é isso que eles falam. Surgiu ao acaso o planeta? Surgiu ao acaso? Então, como se explica tantos acasos iguais em processos de evolução dos sistemas, dos mundos? Eles são criados da mesma forma. Eles se desenvolvem da mesma forma, apesar das características diferentes. Então, se nós formos criados ao acaso, como seria a criação da constelação de Órios? Acaso também? Só que há uma lógica entre as constelações, há uma lógica entre os sistemas, há uma lógica no desenvolvimento magnético dos planetas. Tudo será o acaso? O que eu quero dizer é que os espíritos nos mostram que no universo existe uma lógica, existe um arquiteto, um criador, com uma lógica científica. Não é tudo desorganizado. Nós ainda não conseguimos entender, os cientistas ainda buscam muito conhecimento. Nós ainda não conhecemos a situação de todos os planetas no sistema solar. Não conseguimos chegar neles ainda. Conhecemos uma parte deles. Então, esta lógica do universo é importante entendermos, para sabermos que seria estranho ser o acaso, tudo que foi criado foi o acaso. Porque como ficaria essa lógica universal? Não sei se eu estou sendo clara, mas essa sequência de criação tem sempre uma premissa científica, certo? É isso que ele explica aqui. Para crer que Deus é suficiente, para crer em Deus, aí ele fala o seguinte, que é lindo, né? Kardec explica para nós. Olha um pôr do sol, ouve a chuva que está agora na nossa janela, vê um animal marinho, vê o pôr do sol, vê o nascimento de uma criança, vê a reprodução das espécies, ver a cura. Como poderia ser tudo isso sem um maestro que coordena toda essa situação? Como nós vimos, não um maestro em forma humana, não um maestro em forma mitológica, em forma de fenômeno, de mistificação, mas uma lei perfeita. Uma força e uma energia perfeita que é eterna, porque nós não sabemos onde começou e onde acaba. É infinita. Para entendermos como começou este Pai, teremos que evoluir. Não temos a resposta, porque Ele é eterno. E se é eterno, para nós agora, é o que os Espíritos falam, a nossa linguagem e a nossa ciência ainda não consegue a explicação deste Pai. Tá certo? Que consequência podemos tirar do sentimento intuitivo que todos os homens trazem consigo da existência de Deus? Então, é aquilo que nós estávamos falando desde os selvagens. Que Deus existe, pois de onde lhes viria esse sentimento se não se apoiasse em nada? É uma consequência do princípio
de que não há efeito sem causa. Ou seja, é coincidência os índios saudarem os deuses? É coincidência na Grécia saudarem os grandes deuses? É coincidência o ser humano interpretar Deus como os profetas? Ou a nossa existência na Terra traz aqui, na nossa inteligência ainda primitiva, num espírito individualizado, a expansão da consciência cósmica, a expansão da consciência de Deus? Nós trazemos isso dentro de nós. Nós temos todo o saber. O que impede este saber? A materialização. E não é estar encarnado. É a materialização do sentir e pensar. Porque existem espíritos aqui encarnados que estão sentindo muito mais do que a gente possa imaginar. Então, não é o fato só de estar encarnado, mas as nossas vibrações materiais, no sentido do pensamento, que nós cobiçamos, nós odiamos, tudo surge do pensamento, não surge do cardíaco. Todo o nosso sentimento começou no mental e vai para o cardíaco, mas ele começou na mente. O ódio, a inveja, a ganância, o ciúme, a vingança, nos impede que essa luz perfeita mostre o seu saber dentro de nós. Nós vamos escondendo, porque nós estamos apagando essa força, com tanta materialização de pensamentos mundanos, vícios, dependências, possessões. Então, este Deus fica difícil de compreender. Quando nós estamos em prece, nós conseguimos compreender um pouco mais Deus. Quando nós nos recolhemos em pensamento íntimo, nós conseguimos interpretar melhor este Deus. Ele se revela, esta força interna, que é a imagem e semelhança do alto, se manifesta. Com um poder capaz de toda cura, de toda formação, de toda transformação, porque é o reflexo de Deus. Mas nós não estamos ainda prontos. Nós brigamos, nós sofremos, nós nos desesperamos, nós não confiamos, nós somos ainda muito animalizados. E isso tudo faz com que os espíritos nos digam: vocês ainda não conseguem compreender, tenham paciência. Sintam este Deus. Entendam que nada é ao acaso. Vocês não estão aí ao acaso. É isso que diz aqui as perguntas. Então, vamos lá. Poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Será que a gente consegue, na ciência material, entender Deus? A gente consegue entender a lógica de criação de Deus. Os vírus têm uma lógica. Os médicos conseguem as vacinas porque os vírus têm uma lógica de transformação. Eu não posso nem falar isso aqui, porque tem tanta gente esperta nesse assunto que eu tenho até que ficar quieta, mas está vindo na minha cabeça esse exemplo. Então, quando eles falam que se nós queremos explicar Deus pelas bases da matéria, não foi a criação material. Deus não é uma criação material. Matéria é uma transformação da energia emanada do divino, do fluido cósmico. Mas a matéria, a matéria que nós temos, seja ela vegetal, corpo, biológico, né? Então eles perguntam: poderíamos encontrar a causa primária da formação das coisas nas propriedades íntimas da matéria? Aí esse é um cientista ateu, né? É aquela ideia egocêntrica de que a ciência, ela explica tudo nesse momento e
a metafísica. O que é a metafísica? Existe a ciência e a lógica sequencial não comprovada. Isso é metafísica. Então, se nós temos uma lógica de desenvolvimento e o resto nós entendemos que há uma consequência lógica, isso é uma metafísica. Nós estamos ainda na situação, um pouco em relação a Deus, de metafísica. Então, eles perguntam, vocês conseguem nos dizer se a matéria é a causa primeira? Eles falam, mas então qual seria a causa dessas propriedades? É sempre necessário uma causa primária, ou seja, algo que vem além dessa construção material, que é a emanação de Deus, não é? Que pensar da opinião que atribui a formação primária de uma combinação fortuita de matéria, ou seja, ao acaso, é aquilo que nós estamos falando. Outro absurdo, responde o espírito. Que homem de bom senso pode considerar o acaso como um ser inteligente? E além disso, o que é o acaso? Nada. O que é o acaso? Eu posso desencarnar e não continuar? Eu posso desencarnar e vida eterna? Então, o acaso, ele não tem uma lógica, né? Ele não tem uma sequência científica. E a gente tem, dentro da construção do universo, uma sequência científica. Então, isso não é o acaso. A matéria não é o acaso. Ela é consequência de mutações, de transformações vibracionais. Então, ela não é a origem, tá certo? A harmonia que regula as forças universais revela combinações e fins determinados, e por isso mesmo um poder inteligente. Atribuir a formação primária ao acaso seria uma falta de senso, porque o acaso é cego e não pode produzir efeitos inteligentes. Um acaso inteligente não seria o acaso. Então, o que ele está dizendo? Se há uma força inteligente para a criação, a inteligência criadora não é o acaso, porque ela faz tudo numa sequência universal, numa sequência perfeita. Por isso que nós falamos que Deus é imutável, porque ele não fez, vou criar a Marina de um jeito, vou criar a Roseli do outro, a evolução. Não. Nós somos seres individuais, numa estrada evolutiva, com experiências individuais, mas a nossa criação espiritual é igual, o nosso corpo biológico e a vida terrena nos dá as mesmas possibilidades encarnatórias, nas diferentes situações encarnatórias, e o nosso rumo é o mesmo, a evolução espiritual. Então, Roseli, você não precisa evoluir, você fica aí só na Terra. Marina, você fica só por aqui também. Olha, Ana Maria, você vai ter que evoluir até a dimensão sexta. Não é assim. O percurso é igual para todo mundo. É nisso que nós falamos que as leis de Deus são imutáveis. Todo mundo, não tem privilegiado. É para todo mundo. Mas o animal é um reino que Deus criou que não é tão evoluído. É uma condição transitória de evolução, que nós vamos estudar mais para frente, tá bom? Então, tudo tem uma lógica inteligente, tudo tem uma coerência universal em que o grande maestro é o ser de maior capacidade de inteligência. Então, quem é essa força, né? Os atributos da divindade, é aí que Kardec nos ensinou. É imaterial. Porque quanto mais material, mais primitivo, né? O espiritual, quanto mais etéreo, mais evoluído. É o todo-poderoso, porque não existe nada acima de Deus. É soberanamente... Eu vou voltar às perguntas, só estou resumindo aqui para a gente entender. É soberanamente justo e bom. O que significa isso? Como que Deus, se não é uma pessoa, como é que ele é soberanamente justo? Como que a gente entende justo no sentido de... doar, né, a gente fala que é um pai justo, porque não há privilégio. A lei universal é de ação e reação, para todos. Neste sentido, que Deus é soberanamente bom e justo, porque ele é justo, porque você não tem o que não merece, você tem exatamente o que você necessita para seus recursos evolutivos neste momento e neste local de evolução. Eu estou no lugar certo, na encarnação correta, nada vai ser assim, olha, Marina, se você está assim,
uma situação que você tem saúde porque você merece, você é mais... Não, não tem. Merecimento pelas minhas emanações iniciais. Esta é a lei perfeita de Deus, justa. Não existe o esquecido. Não existe diferença entre os irmãos do umbral e os irmãos das esferas superiores. Todos fazem parte da mesma lei, evolução. Uns mais atrasados, outros mais avançados, mas todos estão na caminhada. A nossa localização de evolução depende da nossa perspectiva de olhar. Se eu olhar para baixo e falar, esses irmãozinhos que ainda estão em densidades mais, em condições mais densas, em mundos mais primitivos, estão sofrendo mais do que eu. Porque Deus não é bom? Não, porque eles estão começando a caminhada. Nossa, mas eu vivo na Terra, que mundo difícil. E Jesus, como mora já nas esferas superiores do sistema, dessa galáxia? Porque ele passou pelas mesmas condições de evolução que todos nós. Então, neste sentido, nós temos os atributos de Deus. Ele é justo. Tudo tem a base da lei de causa e efeito. Soberanamente bom. Por quê? Porque ele nos dá todas as chances, todas as condições. Ele nos dá a gota da criação. Ele nos dá todo o conhecimento universal dentro de nós. Só que ele diz, vai buscar. Vai achar esse conhecimento para ser único, para você ser único e para você ser o merecedor da sua evolução. Vai exercitar, vai crescer. Ele poderia pensar, se Deus é tão bom, que não criou todo mundo perfeito já. E o mérito individual? E a consciência individual? Seríamos o panteísmo, todos lá juntos, sem consciência individual, sem criação individual. Deus quer que cada um tenha a sua manifestação no universo. Que cada um seja um dia um criador neste universo. Por isso que ele é bom, porque ele dá chance a todos. Se alguém está sofrendo lá, nos vales de sofrimento, é porque ainda vai conseguir atingir os estágios superiores. É uma condição temporária, que vai depender da nossa boa vontade de sair de lá ou não. Tá certo? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode reclamar. Ah, a vida é injusta, Deus não é bom para mim. Não. Nós somos responsáveis. Por isso que ele é bom, porque apesar de todas as barbaridades que nós cometemos com a nossa evolução, nós estamos ali com a centelha dele, com a força que vai despertar e que nos cutuca o tempo inteiro para ir à frente. E até os irmãozinhos do umbral, lá no baixo umbral, a centelha está lá. É só a hora que... Nossa, está trovejando tanto aqui, capaz de cair a internet, estou com medo que caia. Esses irmãozinhos estão com a centelha divina. Ó o trovão. Estão com a centelha divina. Em algum momento, essa centelha divina vai despertar. Pode demorar, mas vai despertar. Não existem esquecidos. Por isso que Deus é soberanamente bom. Tá certo? É único, porque não existem deuses. Existe o monoteísmo para nós. A força criadora. Não existem várias forças criadoras. Não existem vários... Deus criou muitos universos, né? Porque a ciência está descobrindo que existem os universos paralelos e tudo isso. Mas, enfim, isso é coisa da ciência. Mas Deus tem uma lei única, né? A lei do progresso, a lei de causa e efeito e a lei da bondade infinita, onde todos chegarão. Não existem vários deuses, como dizia o politeísmo dos gregos. Deus é imutável, não vai mudar. Ah, eu vou nascer no ano 3000, então será que vai ser diferente? Não, vai ser tudo igual. Você vai nascer no mesmo processo. Você vai nascer no mundo primitivo, você vai passar pela experiência geológica, você vai passar pela experiência animal, você vai passar pela experiência vegetal, você vai vir para o desenvolvimento humano, você vai construir a sua evolução no desenvolvimento humano.
vai deixar de ser humano, vai virar espírito etéreo, vai continuar a tua evolução no espírito etéreo, não vai encarnar mais, vai fazer parte dos mundos felizes e por aí vai, e não vai parar. Não vai parar. Tá certo? Então, por isso que ele é único. E é eterno, porque nós não sabemos como começou e como vai acabar. Não acaba. Deus não vai parar nunca. A criação é infinita. E como começou? É eterno. Não dá para saber. Né? Aí precisa físico, evolução espiritual, precisa tudo aí que a gente ainda não tem. Precisa conhecimento científico e conhecimento moral para entender Deus de uma forma maior. Vou voltar para a pergunta aqui. O homem pode compreender... Deixa eu ver por ler. Oi? Só para te dar o horário, tá? 20h46. Então eu vou abrir, porque aí vai falar do panteísmo, e aí a gente continua a próxima aula sobre Deus, para depois mudar o capítulo, tá bom? Faltaram algumas perguntas, faltou o panteísmo, que eu já falei um pouquinho do panteísmo, mas para a gente estudar bem. Para quem está começando, pode falar, nossa, mas a gente quer saber uma coisa mais concreta, está muito teórico. Calma. Para a gente entender o dia a dia espiritual nosso, do nosso cotidiano, da nossa evolução, a gente precisa entender primeiro o macro. Depois a gente vai para a individualização, tá bom? Aí a gente vai falar do karma, da lei de evolução, da lei de causa e efeito, das encarnações. Mas se a gente não entender Deus, dentro da nossa possibilidade humana, como é que vai despertar nossa fé para estudar o resto? Nós vamos ter fé para estudar o resto se a gente não entender que Deus é nosso Pai maravilhoso, que não é um homem, que é uma lei perfeita. Nós fazemos parte desse universo pelo infinito. Será que vai dar vontade de tentar entender tanta coisa? Então, tenha um pouquinho de paciência comigo, né, Rô? Para a gente estudar bem essa parte, ficar bem compreendida, para despertar nossa fé, inclusive, tá bom?